A graça e a paz a todos. Amém. Que bom a gente poder estar juntos. Pode até não acreditar, mas se desmoronar aqui, não dá tempo de chamar o SAMU, então vocês socorrem. Que seja uma noite de transformação, de cura. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Eu destacaria um versículo. Se a voz falhar ou se faltar um pouquinho da respiração, já a dicção já é difícil, né? Imagina meio sem ar. Eu destacaria um versículo, o 25, mas esses 57 versículos desse capítulo, nosso tempo é muito curto, infelizmente, mas que você possa, lá na sua casa, aprofundar um pouco mais, fazer uma bela reflexão da lição que nos traz essas palavras do Senhor. Eu me lembro que quando era mais jovem, porque jovem eu ainda sou, quando eu era mais jovem, eu acho até que já relatei isso algumas vezes, mas eu gosto sempre de me lembrar disso. Eu e os garotos ali, meus amigos ali na minha cidadezinha, os garotos da vizinhança, nós gostávamos de jogar futebol na rua. O famoso golzinho, né? E assim que nós chegávamos em casa, depois da escola, a gente deixava correndo os livros ali e nós íamos brincar ali pela rua. E o rapaz, um dos amigos que morava do outro lado da rua, ele aparecia lá, voltando do trabalho, e ele era um ás no futebol. Ele já era um adulto, e ele, quando voltava do trabalho, começava a nos observar e nos ajudava muito na questão de organização, de técnica, e assim, enfim, todas essas coisas. E quando ele voltava do trabalho, a gente começava a gritar para que ele viesse jogar conosco. Para ele viesse entrar na brincadeira conosco. E ele não conseguia resistir. A molecada, acho que encantava ele ali. E ele não conseguia resistir ao nosso convite. E sem nenhuma imparcialidade, todas as vezes que ele chegava, ele dizia assim: qual é o time que está perdendo? Invariavelmente era o meu. E ele perguntava e dizia: então é esse que eu vou jogar, no que está perdendo. E a chegada dele ali mudava toda a confusão do jogo. Dava um novo start na brincadeira. Ele era confiante, ele era forte, e, acima de tudo, ele tinha um plano. Ele era uma pessoa organizada, ele tinha um plano. E nós o rodeávamos e ele dizia, olhando para nós: ok, escute o que nós vamos fazer. O outro time padecia conosco quando ele expunha o plano e nós nos entregávamos a obedecer aquele plano. A gente ganhava todas. Você percebe isso no seu dia a dia? As coisas que foram, as que são, as que hão de ser. Você percebe o seu presente, o fato de você estar aqui hoje. Você percebe isso? Você percebe que não é somente um novo plano, é um novo líder, é uma nova esperança, há um novo sentido para o time. Deus, ao estudar esse capítulo do Evangelho de João, Deus colocou no meu coração algo muito, muito forte.
Porque ele faz a mesma coisa. Ele é um técnico, um dirigente, um organizado, um plano infalível. E ele faz absolutamente a mesma coisa. Nós não precisamos de um novo jogo. Nós precisamos só prestar mais atenção ao plano que Deus tem para a nossa vida. Apenas isso. Jesus quer fazer conosco aquilo que ele fez com Lázaro. Porque nós estamos mortos. E Jesus quer nos dar vida. E não é vida, é vida eterna. Cristo não suporta a ideia de que os seus filhos, eu e você, nós venhamos a apodrecer no cemitério. Não é essa a ideia de Cristo. Nós não somos cadáveres. De forma alguma, Ele é o que visita nós e nos tira desse estado de mortos e nos faz viver. Ele é o ressuscitador. A minha e a nossa tarefa não é de nos levantarmos, mas de adquirir e admitir que nós estamos mortos, nós precisamos de vida. Eu fiquei extremamente chocado e tocado. Eu fui acometido de uma enfermidade que eu não sei o que é. Já passou, está passando, me deixou muito mal. Eu não me sustentava em pé. Ainda sinto muitas dores. Tossi uma semana sem parar. E o que a gente faz quando está nesse estado é exatamente dizer, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando? Olha como nós nos perguntamos. Olha como nós fazemos as perguntas. Jesus falou muito comigo. Era como se ele olhasse para mim e dissesse assim, ressuscita. É tempo de agir, é tempo de levantar, é tempo de lutar, é tempo de pregar vida. Eu não vou ler 57 versículos aqui hoje. Eu quero que você memorize o versículo 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, aleluia. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte é o rei dos terrores, né? Mas Jesus é o rei dos reis. Vida. Jesus, ele desceu do céu e se fez carne, por mim e por você. Viveu entre nós, morreu por nós, fez tudo por nós. Mas deixou seu túmulo vazio. Jesus, ressurgindo dentre os mortos, ele veio como primícia de todos os que dormem. Aí você olha, agora a morte não tem mais a última palavra, porque Jesus venceu a morte. Essa coisa tenebrosa que é a morte, ela não impõe mais em nós terror, porque não é o fim. Não é o fim. Os que estão em Cristo não morrem eternamente. É palavra. Mas passaram da morte para a vida. É o que está escrito. A morte é lucro para os que estão em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 21. É lucro. A Bíblia fala que a morte é partir para estar com Cristo. Então é muito legal morrer. Coisa estranha isso, né? Morrer para as coisas que nós temos as mesmices, a mania de querer ter e ser e não poder.
A morte dos santos é preciosa aos olhos do Senhor, diz o salmista no Salmo 116. Olha como a Bíblia trata e fala sobre morte. Jesus matou a morte com a sua morte. Que fato extraordinário. Ele se levantou triunfadamente da morte. Ele venceu, ele vive. A morte ainda nos aflige, é fato. E como nos aflige? Ainda arranca de nossos braços pessoas que nós amamos, que não gostaríamos de abrir mão, de egoísta que somos. Ainda arranca de nós, ainda dá um motivo de copiosas lágrimas. Dói. Há um sentimento de perca, mas a morte em breve será vencida completamente e lançada no lago do fogo. Então haverá novos céus e nova terra. E a morte não existirá mais. E aí, a gente olha para o que João escreve, e a gente começa a pensar um pouquinho diferente, quando nós começamos a perceber o que tudo isso pode significar e o que nós precisamos fazer para que isso seja significado na nossa vida. Jesus é a ressurreição. Jesus é vida. Então, meu irmão, não esquece disso. Jesus é vida. E se você está caminhando em direção a Ele, há vida. Não precisa temer. João capítulo 11, 57 versículos, que trata de uma forma extraordinária, em sentido a não temer, a crer, a ter fé ativa, independentemente de circunstâncias, de enfermidade, qualquer coisa que haja de problemático na sua vida, ele nos ensina aqui. Esse é o sétimo, o último e o maior dos milagres públicos operados por Jesus e registrados no Evangelho de João. Ele foi realizado na última semana antes de Jesus ser preso e morto naquela cruz. E o propósito que nós destacamos aqui era o propósito de despertar a fé nos salvos. Despertar a sua fé. É o propósito desse evangelho. Despertando a fé dos salvos e automaticamente a fúria dos inimigos. Foi o que aconteceu. O mesmo sol que amolece a cera, endurece o barro. O mesmo milagre que produz fé em alguns, provoca fúria de outros. E é um relato extraordinário. A hora havia chegado e Jesus estava pronto para enfrentá-la. Na mesma trilha de pensamento aqui, a gente pode dizer que essa singular narrativa ela é de importância vital para a história desse evangelho, desse que nós vivemos hoje, desse que foi escrito. O milagre que essa narrativa focaliza foi o mais admirável, o mais significativo de todos os sinais. Foi o mais notável de todos os sinais operados pelo nosso Senhor àqueles que o presenciaram. Serviu para despertar e fortalecer a fé, enquanto provocou temor e ódio mortal nas autoridades daquela época. Para ajudar a gente a compreender um pouco melhor, esses 57 versículos eles são distribuídos mais ou menos assim. Do versículo 1 ao 6, trata de uma amizade. Fala de uma amizade. E como é abrangente esse capítulo do Evangelho de João. Esses 6 primeiros versículos tratam de uma amizade.
do 7 ao 16, vem falar de coragem, de se posicionar, de ter coragem de ser e fazer. Na sequência, vem do 17 ao 27, vem uma promessa. Existe uma promessa. E depois do 28 ao 37, você vê a forma simpática, a simpatia que é envolvente no relato, nesse evangelho. Do 38 ao 44, você vê o poder que há no Senhor Jesus, que emana dele. E, finalmente, do 45 ao 57, você se depara com conspiração. Então, a gente não tem como abordar tudo isso. Nós vamos abordar alguns pontos. E eu queria começar do versículo 1 ao versículo 6, porque eu queria falar um pouquinho para você de amizade. No meio do deserto, do versículo 1 ao 6 do capítulo 11 do Evangelho de João. No meio do deserto, um deserto hostil, enfrentado por Jesus em Jerusalém, havia um oásis, numa outra localidade chamada Betânia. Percebia-se ali a amizade de Marta, Maria e Lázaro com Jesus. A palavra relata que Jesus se hospedara na casa deles e aquela família agora enfrentava um problema gravíssimo, uma enorme aflição. Então vamos ver. Versículo 1 e 2. Fala de uma enfermidade grave, de uma grave enfermidade. Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava enfermo. E era gravíssimo. O amor de Jesus por ele não manteve ele ali, não manteve longe da sua vida a doença. Acompanhe o raciocínio. O amor de Jesus por Lázaro não manteve longe da vida dele a doença. Nem a amizade que Jesus tinha com ele blindou ele de dificuldades. Algumas lições a gente tem e precisa aprender aqui com esse episódio. Você era tão amado por Jesus, por que passar por isso? Por que Jesus deixou ele sofrer? O problema não é a questão em si, são as perguntas feitas por nós. Olha, tem coisas que nós precisamos entender. Por mais que você seja queridinho de Jesus, amiguinho de Jesus, amado por Jesus, que sei que você o é, isto não vai te livrar de crises. Porque crises são inevitáveis. E todo mundo passa por elas. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, ficou doente. As crises, elas aumentam. A tendência é elas aumentarem. Lázaro piorou. Ele chegou a morrer. Há momentos que nós somos bombardeados por problemas que escapam do nosso controle. E aí nós, usando um evangeliquez muito dos seus bacanas, nós dizemos assim: estou no deserto. E por quê? Por que eu estou? As crises, elas aumentam, elas pioram. E há momentos que a gente é tão bombardeado, por enfermidades, perdas, prejuízos, luto, traições, enfermidades graves. Nós somos tão bombardeados, nós oramos e parece que nada acontece. Nós precisamos, aliás, parece que nós oramos e parece que as coisas pioram. Nós queremos alívio e a dor aumenta. Nós queremos paz e a confusão é tremenda. Nós queremos subir e afundamos cada vez mais.
às vezes foge do nosso controle. As crises, elas produzem angústia. Elas te levam a tristeza, te deixa deprimido, te faz um desistente, e você acaba morrendo. Nós precisamos, muitas das vezes, na nossa expectativa, receber um milagre, e ele não chega. Naquela hora crucial, que é a sua vontade, mas não é a dele, ele não chega. O milagre não chega. Como, lembra dos discípulos de Emaús? Como eles, eu e você, nós começamos a conjugar os verbos da vida apenas no passado. Nós esperávamos que fosse Ele quem redimisse a Israel. Eu esperava que Jesus pudesse operar na minha vida. A gente conjuga muito verbo no passado. E o milagre que nós sempre esperamos é sempre sob urgência. Sempre é urgente que nós precisamos. E isso nós precisamos aprender também. O versículo 3, desse capítulo 11. Um pedido que nós fazemos é urgentíssimo. É urgentíssimo. Marta e Maria enviam um mensageiro a Jesus pedindo ajuda. E elas apenas informam para que aquele homem chegue lá e diz para Jesus: olha, aquele a quem você ama está doente. E nada mais era necessário acrescentar, porque a gente imagina assim, quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Nós pensamos, nós temos isso como via de regra. Elas tinham convicção, plena convicção de que Jesus seria solícito em atender prontamente ao que elas estavam pedindo. A convicção era plena. E eu preciso concordar com um estudioso chamado Erdmann, que ele diz assim, que a amizade de Jesus não nos isenta dos sofrimentos dessa vida, mas nos garante sua simpatia e alivia as nossas dores. Isso é fato. A urgência do pedido, ele vem seguido de uma resposta misteriosa, do versículo 4 e 5. A resposta é um tanto misteriosa, porque a resposta, Jesus não está dizendo que Lázaro não morreria, né? Nem que morreria apenas para ser ressuscitado, demonstrando desse modo a glória de Deus. Jesus sabia que Lázaro estava morto quando ele recebeu a notícia. O que ele está dizendo é que essa enfermidade não se seguiria um triunfo ininterrupto da morte. Antes seria e sempre vai ser um motivo para a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Como foi lá. Da vitória, da ressurreição e da vida. A glória de Deus, ela refugia nessa subjugação da morte. O que Deus faz não dá para mensurar. O que você pede é pouco demais. Porque nós não sabemos pedir. Nós não sabemos valorizar, nós não sabemos amar a Jesus. O molde do amor é o que Ele tem por nós, mas nós fazemos isso para com o nosso irmão?
Nós obedecemos a Ele quando Ele diz, olha, amai uns aos outros. Eu sinto que as coisas têm melhorado na minha vida. Eu já tive, um tempo atrás, impedido de estar na igreja, e quando eu voltei, me perguntaram se eu tinha desviado, alguma coisa assim. Eu não ouvi mais essas perguntas, graças a Deus. Porque nós criamos situações adversas daquilo que você nem sabe que seu irmão está passando. Eu estava ouvindo a oração de um justo aqui esta noite, e ele dizia, aqueles que estão impossibilitados de chegar, Senhor, aqueles que estão impossibilitados de chegar, dá vontade de gritar, desperta-os. Quando nós não paramos por não perceber que nós precisamos parar, desacelerar, olhar para nós, para a nossa vida, Deus nos faz parar. E eu digo para você que eu vivi literalmente isso nesses últimos 18 dias. Tive que parar, porque não conseguia andar. Tive que parar. E aí, eu me encontro aqui. O amor de Jesus por Lázaro e suas irmãs não impediu que eles passassem pelo vale da morte, mas trouxe a eles a vitória sobre a morte. O foco é esse, né? Então, precisa que você entenda, precisa que você concorde a respeito. Quando a tribulação, quando ela assedia um crente, é perigoso afirmar que o seu propósito tem algum benefício. É perigoso afirmar isso. Ou que seu motivo é alguma bênção futura. Acompanhe esse raciocínio. Os propósitos de Deus, eles estão além da nossa compreensão. Não é para amanhã e não foi para ontem. É hoje. O sofrimento é um mistério que nem sempre nós podemos desvendar. Você não pode explicar. Por que sofro? Por que fulano sofre? Tão bom. São mistérios. Não dá para explicar, mas é absolutamente certo que um amigo de Jesus, o resultado do sofrimento, isso é certo. O resultado do sofrimento, sendo amigo de Jesus, estando em Jesus, será algo bem extraordinário, pois é eterno. Porque a recompensa é vida. Alguma manifestação que há nesse sentido é a manifestação da glória de Deus na sua vida. E isso é eternidade. Mas você está preocupado com amanhã, que você não sabe nem se vai estar lá. E resmungando por ontem, que você não teve coragem de fazer. Então é hoje. O momento é agora. E como conciliar o amor de Jesus com o sofrimento, com o nosso sofrimento? Nós que somos tão sofredores. Como nós sofremos. A família de Betânia era amada por Jesus, Jesus amava Marta, Maria, Lázaro, é fato, é palavra, mas mesmo assim, enfermidade. Se Jesus amava Lázaro, por que permitiu que ele ficasse doente? Por que permitiu que suas irmãs sofressem pela morte? Por que permitiu que Lázaro morresse? Olha aqui onde está o grande mistério do amor e do sofrimento. Marta e Maria dão um exemplo e fizeram a coisa certa na hora da aflição. O que elas fizeram? Buscaram ajuda onde?
em Jesus. Ação correta. Elas sabiam que Jesus mudaria sua agenda e as atenderia sem demora. Não como elas queriam, como não foi. Elas buscaram ajuda na base certa. Busque ajuda na base certa. Basearam-se no amor de Jesus por Lázaro, e não no amor de Lázaro por Jesus. Quando elas buscaram ajuda, elas olharam o amor de Jesus por Lázaro. Viu? Não é essa história, eu faço, eu sou, eu me dou, eu não tenho horário para servir. É o contrário, não é a coisa, não é não? Que motivos tenho e dou para que Jesus me ama tanto? Aí nossa resposta já fica complicada. Quem ama tem pressa em socorrer pessoa amada. Tem ou não tem? Hoje nós podemos dizer, e nós dizemos, nós dizemos isso. Jesus, aquele a quem amas, está com câncer. Será que nós falamos assim? Jesus, aquele a quem amas, está se divorciando. Será que nós falamos assim? Pedimos ajuda assim? Não, meu irmão. O fulano está divorciando, já arrumou lá uma encrenca lá do outro lado, não sei o que e tal. Jesus. Nós andamos na contramão da busca correta. As nossas ações, elas são complicadas, no sentido de buscar ajuda. Jesus, aquele a quem amas, está desempregado. Por que Jesus não curou Lázaro à distância? Jesus poderia ter impedido que Lázaro ficasse doente, também poderia tê-lo curado à distância. Ele já tinha feito isso lá com o filho do oficial do rei, lá. Aí, no capítulo 4, né, no versículo 46, relata isso. Ele já tinha operado lá à distância, né? O cara chegou lá e já estava saradão. E por que ele não fez? Por que não curou seu amigo a quem amava? A atitude de Jesus parece contradizer seu amor, né? Mas não. Lembra o propósito pelo qual ele já sabia? Alguns judeus não puderam conciliar o amor de Cristo com o sofrimento da família de Betânia. Se você ver o versículo 37, aí desse capítulo 11, eles não conseguiam conciliar. Eles pensaram que o amor e o sofrimento não podiam andar juntos. Mas andam juntos, em alguns pontos. O fato de sermos amados por Jesus não nos dá imunidades especiais. O fato de Jesus amar você não blinda você de problemas. Você é acometido de enfermidades, de percas. Isso não te dá imunidade especial, ser queridinho de Jesus. O Pai amava o Filho. Não é verdade? O Pai amava o Filho. É a verdade. Mas permitiu que ele bebesse o cálice do sofrimento. Permitiu que fosse crucificado na cruz. E por quê? Por você, por mim, por nós. E nós não temos consciência, não percebemos isso. Quem ama quem? Por que somos tão desobedientes? Apesar de tanto amor recebido. Por que essa mania de achar que nós somos melhor do que o outro? O fato de Jesus nos amar não nos torna filhos prediletos. Somos todos iguais. O amor de Jesus não nos garante imunidade especial diante de tragédias, mágoas, dores, todos nós sofremos.
Nenhum dos discípulos teve morte natural, exceto João, né? Mas nenhum teve morte natural. Repetindo, exceto João. E Jesus não prometeu imunidade especial. E quando eu falo que nenhum teve morte natural, você sabe muito bem o sofrimento de cada um daqueles que eram seguidores de Jesus. O que eles passaram, enfrentaram e se doaram, e aconteceu por amar a Deus. Nunca nos prometeu uma explicação. Prometeu Jesus a nós, ele se prometeu a si mesmo a nós. Ele nunca prometeu explicação. Ele se prometeu a nós. Aquele que tem todas as explicações, ele diz: olha, eu vou voltar para te buscar. Vou preparar um lugar especial para você. Ele não disse que era aqui, meu irmão. Há um lugar. No versículo 6 a gente vê assim uma demora surpreendente. Quem ama, corre, agiliza. E a gente vê uma demora surpreendente. Como conciliar a nossa necessidade com a demora de Jesus? Jesus demora? Nós achamos que sim. No versículo 6 e no versículo 39, a gente vê aqui que Jesus, em vez de mudar a sua agenda para socorrer Lázaro, ele ficou ainda 2 dias ainda onde estava. Totalizando, ele ficou ali 4 dias sem ir ao encontro ali daquela família. E, em vez de ir pessoalmente, ele mandou apenas um recado. E Marta precisou lidar não apenas com a doença do irmão, mas também com essa demora de Jesus. E perguntas surgiram na cabeça daquela mulher, com certeza. Por que ele não veio? Será que ele virá? Será que ele nos ama mesmo? Eu acho que até se você fizesse essa pergunta, se fosse hoje, talvez você questionaria, né? Assim como você questiona, né? Por que está demorando tanto? Por que eu não consigo? Muitos passaram a censurar a demora. Censurar a demora. E Marta oscilou entre a fé e a lógica. Como entender as palavras de Jesus? Jesus diz assim: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Está lá no versículo 4 isso, né? Como entender essas palavras? Se quando o mensageiro a entregou a Jesus, Lázaro já havia morrido? A gente pode tentar descrever da seguinte forma: Jesus não demorou para dar tempo a que Lázaro morresse. Esse já havia morrido, estava sepultado. Quando Jesus recebeu o recado, já estava tudo, já tinha acontecido tudo. O Senhor chegou a Betânia no 4º dia. Se você ver o versículo 17 e 39, você vai precisar isso. Um dia ele gastou na viagem. Betânia, a distância que separava Jesus de Betânia era mais ou menos uns 32 quilômetros. E isso era feito a pé. Não tinha Uber, não. Era a pé. Então levava-se um dia. Né? Então Jesus, um dia ele gastou na viagem, outro
né? Levaram o mensageiro na sua, e 2 passaram com o Senhor no mesmo lugar que estava. Depois que ele recebeu a notícia, ele ficou lá mais 2 dias. Então foram 4 dias. Então ele sabia que Lázaro estava morto. Então a demora de Jesus põe nos lábios de Marta um profundo lamento. Se você olhar o versículo 21. Muitas vezes Jesus parece demorar. Parece demorar. O tempo aqui é bem diferente. O nosso e o de Deus é totalmente diferente. Tem até nome, né? E aí, Marta, ela profundamente lamentou. Parece, demora demais. E Deus prometeu todas as promessas que eu vejo, que eu leio, que eu me deparo na palavra do Senhor. Olha a questão de Abraão e Sara, a promessa de um filho. Só foi cumprida essa promessa 25 anos depois. Que demora, hein? Demora nada, no tempo certo. Jesus só foi ao encontro dos discípulos quando eles enfrentavam uma terrível tempestade. Não foi assim? Lá no mar da Galileia. Que demora, vai morrer todo mundo. Apenas na 4ª vigília da noite que ele chegou lá. Tranquilão, e o povo tudo apavorado. Jairo foi pedir socorro a Jesus, mas quando chegou na sua casa, sua filha já estava morta. A fé de Marta passou por 3 provas: ausência de Jesus, demora de Jesus e morte de Lázaro. Versículo 3, versículo 21, versículo 39. 3 provas. Agora, uma pergunta que se impõe nesse contexto é: como conciliar o nosso tempo, Cronos, com o tempo de Deus, com o tempo de Cristo, Kairos? Como conciliar? Como conciliar o nosso tempo com o tempo de Jesus? Tem como? A distância que eu já falei para vocês era de mais ou menos 32 quilômetros entre aquilo ali. Levava dia. E quando chega essa notícia, já era Lázaro, aos olhos humanos. Quando Jesus chega naquele local, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. Jesus se alegrou por não estar em Betânia antes da morte de Lázaro. Você pode olhar o versículo 15 que está aí. Ele deu graças ao Pai por isso. Pode ver a parte B do versículo 41. Ele deu graças a Deus por isso. Jesus sempre agiu de acordo com a agenda do Pai. Em todo o tempo. Se você for no capítulo 2, você vê, no capítulo 7, você vê, no capítulo 8, 12, aonde você for, você vai ver que Jesus age de acordo com a agenda do Pai. Ele sabe a hora certa de agir. Não é o meu tempo nem o seu, é o dele. Ele age segundo o cronograma do céu. Essas são as ações do Eterno. Não é segundo a nossa agenda. A agenda aqui é celestial. Legal, né? Pois então, quando ele aparece e quando ele parece demorar, ele está fazendo algo maior e melhor por nós do que aquilo que você pediu, imaginou ou pensou. É isso. Então, vale muito a pena esperar em Deus. E esquecer o tempo. Porque o tempo de Deus é perfeito. O nosso não. Na hora certa, no tempo oportuno de Deus, as coisas acontecem. Jesus não está chegando atrasado. Ele não falha. Ele é infalível. Não é colhido de surpresa. Ele conhece o fim desde o princípio. Desde o princípio. O amanhã, desde o ontem, ele já conhece. Ele enxerga o futuro desde o passado.
Jesus sabia que Lázaro estava doente, depois que Lázaro estava morto, ele sabia, ele tardou aí porque sabia o que ia fazer. Porque ele sabe todas as coisas. Ele tem todo o controle de tudo e de todos. Ele tardou aí porque ele sabia o que ia fazer. Contudo, por que Jesus demorou mais 2 dias? Porque o cidadão fica ruminando essas coisas. Então havia uma crença entre os rabinos que um morto poderia ressuscitar até o 3º dia, por intermédio de um agente divino. Olha aí, havia isso entre eles. Então, a partir do 4º dia, eles diziam que somente Deus, pessoalmente, poderia ressuscitar. Oh, glória a Deus! Quer uma explicação mais do que essa? Está aí na sua mão o porquê. Porque somente Deus, no seu tempo, pode trazer vida aos olhos, os nossos olhos, no caso, de quem está morto. Só Ele ressuscita. Ao ressuscitar Lázaro ao 4º dia, depois do sepultamento, os judeus presenciaram e precisariam dobrar, mas se dobrar mesmo diante da realidade irrefutável da divindade de Jesus. Eles estavam diante de Deus. E aí a gente caminha entre o versículo 7 e 16 e vê o aspecto de coragem. O clima em Jerusalém estava absolutamente desfavorável para Jesus. Era tempo fechado para Jesus. Ele se havia retirado exatamente para não acirrar mais ainda os ânimos dos judeus radicais daquela época, que queriam sua prisão e queriam matá-lo de qualquer forma. E agora Jesus resolveu voltar à Judéia. O pivô central da crise, o miolo da tempestade. E a gente pode destacar aqui alguns pontos nesse sentido. O primeiro é que havia ali uma ameaça real. Se você ver o versículo 7 e 8, você vê que havia ali uma ameaça real. Os discípulos alertaram Jesus sobre o perigo que era inevitável e que eles iriam enfrentar ali, caso voltassem à Judéia. Jerusalém não era mais um lugar seguro para ninguém, principalmente para Jesus. Os seguidores de Jesus não era mais um lugar seguro. Ir para lá era colocar o pé na estrada da morte. Isso era um primeiro ponto. Um segundo ponto é, no versículo 9 e 10, a gente vê uma explicação oportuna a tudo isso. Jesus animou os seus discípulos. Ele encoraja seus discípulos. Ele leva coragem aos seus discípulos a entender que o lugar mais seguro, qualquer lugar que seja, pode estar caindo bomba ou não, é estar no centro da vontade dele. Entendam isso. Há segurança se você estiver no centro da minha vontade, sob as minhas asas, sob os meus braços. Aí há segurança. Fora disso não há. Não importa, não é o lugar. Então, essa explicação era muito oportuna. O lugar mais seguro onde está é o centro da vontade de Deus. E o lugar mais vulnerável, ainda que seguro, é fora da vontade dele. Essa é a questão. Quando nos dispomos a fazer a obra de Deus, no tempo de Deus, ainda que enfrentamos toda sorte de oposição, de contradição, de perseguição, nós encontramos em Deus um sorriso. Nós encontramos o sorriso do Pai, aí está a nossa máxima segurança. Deus está feliz com você. Essa é a nossa segurança. E um terceiro ponto é uma informação muito importante, entre o versículo 11 e 15. Jesus comunica aos seus discípulos a morte de Lázaro. Olha, Lázaro morreu, mas eu estou disposto a ir lá em Betânia e ressuscitá-lo. Os discípulos não entenderam a linguagem de Jesus. E o Senhor explicou que a aparente demora tinha o propósito de fortalecer-lhe a fé.
propósito de tudo isso é que sua fé seja fortalecida. Nesse contexto, crer significa tirar o olhar de nós, de todas as nossas possibilidades e esperanças, e dirigi-la a Jesus. Crer é isso. Aí vem você, meu irmão, eu creio em Jesus. Crê nada. Creio nada. Somos muito fracos. Nós queremos ver. Ah, bando de Tomé. Não é assim que nós somos? Nós queremos ver. Acho que por isso que andamos tão doentes, tão fracos. A morte dos crentes é frequentemente comparada ao sono, lá em Gênesis, 47. Quem dorme, acorda. Morte de crente é comparada a isso. Dormiu, vai acordar. A morte não é definitiva. Por isso essa comparação. Quem está em Jesus não morre. A morte não tem a última palavra. A morte não é um adeus, mas é um até logo só. A palavra de Deus diz que para o crente, morrer é lucro. Primeiro capítulo de Filipenses. Ninguém quer essa lucratividade, Morrer é bem-aventurança. Apocalipse 14, Bem-aventurado é o que morre. Eita dificuldade, hein? Quem quer? É deixar o corpo e habitar com o Senhor, escreve Paulo ao povo de Corinto. Deixa você, essa carcaça, e habite em Deus. É partir para estar com Cristo, e isso é incomparavelmente melhor do que qualquer outra situação. Obviamente, isso não significa o sono da alma. Não. E embora a alma esteja adormecida para o mundo que deixou, está desperta no seu mundo. A gente percebe ainda nesse versículo 16 um companheirismo extremamente corajoso. E como a gente se fortalece com pessoas que nos encorajam como companheiros. Tomé sabia que aquela era uma missão de morte, Mas conclama ali com os seus companheiros, com os discípulos, a serem solidários, com o Mestre. Estamos juntos na vida e na morte. E aí, entre o versículo 17 e 27, a promessa. E o ensino essencial de todo esse episódio está contido na promessa de Jesus. Se você olhar o versículo 25 e 26, o que encheu meu coração: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que morra viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. E às vezes a gente fica tão desesperado, pensando que nós estamos deixando ou perdendo alguma coisa. Quando Jesus chegou a Betânia, lá Jesus estava sepultado ali há 4 dias, a casa de Marta e Maria estava cheia de gente, de parentes, amigos, não apenas da aldeia ali de Betânia, mas também de pessoas vindas de Jerusalém. E conforme o costume oriental, essas pessoas elas cumpriam a obrigação ali do consolo, durante a semana, aquela coisa toda. E os judeus
ainda estavam consolando as duas irmãs enlutadas, quando Marta soube que Jesus estava chegando. E como Jesus, e com ele, chegaram esperança e consolo. Quando nós dizemos que somente Jesus possui a capacidade de consolar, por ocasião da morte, e a gente fala muito isso, né, que o Senhor console o coração, que o Senhor coloca um bálsamo de tranquilidade, de paz, né? Porque a gente sabe que só Deus pode fazer isso. E só Ele é a ressurreição, a vida, né, e pode trazer esse consolo. E como era próprio da sua personalidade irrequieta, Marta saiu ao encontro de Jesus, enquanto Maria ficou em casa com os amigos. E aqui a gente pode destacar alguns pontos para a gente finalizar. Marta, a gente vê uma mulher entre a decepção e a fé. Se você pegar o versículo 21 e 22, você vai ver uma mulher meio que balançada, totalmente decepcionada e ter fé. Marta vai ao encontro de Jesus com uma declaração que trazia uma ponta de decepção e, ao mesmo tempo, uma grande demonstração de fé. Porque quando ela chega ao encontro de Jesus, ela diz: Senhor. Primeiro, o extraordinário como ela o trata. Meu Senhor. Senhor. Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Passado, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe pedires. Olha essa declaração dessa mulher. Marta se encontra com Jesus e foi o seu coração que falou através dos seus lábios. Marta lamenta a demora, mas crê que Jesus, em resposta à oração a Deus, pode reverter a situação humanamente irremediável. Percebeu isso aqui? É isso. Então, vale destacar que Marta ainda não tem plena consciência do que Jesus é o próprio Deus. Um outro ponto a se destacar é que Marta, ela está entre o passado e o futuro. Se você ver o versículo 23 ao 26, ela está entre o passado e o futuro. Ela não age no presente. Ela não fala como se estivesse presente. Fala de ontem e fala de amanhã. E hoje? Hoje é hoje. Então, Jesus não está preso às categorias do nosso tempo. E Marta crê no Jesus que poderia ter evitado a morte. Ele poderia ter evitado. Ela não diz: o senhor pode evitar ainda. Pode retroceder tudo isso. Mudar esse panorama todo. Jesus não está preso às nossas categorias, não esqueça disso. Ou seja, ela intervindo no passado e sabendo do futuro. Ela não tem essa consciência da amplitude, da dimensão da visão de Deus sobre as nossas vidas. O que nós vemos aqui é algo indescritível. Marta crê no Jesus que ressuscitará os mortos no último dia. Ou seja, agindo no futuro. Mas Marta não crê que Jesus possa fazer um milagre agora, naquele momento que ele estava lá, no presente. E nós somos assim. Somos assim também. Não temos dúvida de que Jesus realizou prodígio no passado. Não temos dúvida de que ele fará coisas extraordinárias no futuro, no fim do mundo.
Mas nossa dificuldade é crer que Ele opera ainda hoje, com o mesmo poder. Hoje, Ele opera com o mesmo poder que operou ontem e que vai operar amanhã. É hoje. E é isto que gera vida, porque é hoje. Amanhã a gente não sabe se vai estar aqui, só Ele sabe. Talvez seja angustiante isso, muitas das vezes. Você tem orado pelo seu casamento e você vê ele perto de uma dissolução. Você tem orado pela sua saúde física e as coisas têm piorado e as dores têm aumentado. E eu que o diga. Mas eu sei que a minha oração tem seus efeitos, porque eu sei a quem eu sirvo. Ah, se tudo fosse diferente, passado e futuro. O grande erro é, se fosse. Nosso grande erro é, se fosse diferente. Esse se fosse diferente de Marta foi omitir o poder presente do Cristo vivo. E é o nosso grande erro. Marta vivia no passado ou no futuro, mas o presente, que o tempo que toca a eternidade, ela não percebeu. Não podemos viver apenas de lembranças. Não podemos. Nós vamos fazer um culto a semana que vem, em tal, não sei lugar, que vai ser uma bênção. Faça hoje. Eu não estou dizendo para sermos desorganizados, sem programações, não. Só estou te dizendo de um tempo em que você não tem controle. Não é o seu tempo. Nós deixamos de fazer, nós perdemos a oportunidade de servir, porque queremos para amanhã. Marta se retira ali, e esse se fosse diferente, que ela omite, que tem esse quê de não entender o presente, quem está diante dela ali, e que ela não pode viver apenas de lembrança dessas coisas todas, nós precisamos crer hoje, que Jesus não é o grande eu era, nem um grande eu serei, Ele é o grande eu sou, e isso é presente. É isso que nós precisamos entender. Marta afirma sua fé em Jesus no versículo 27. Marta confirma sua fé inabalável em Jesus, confessando que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus e que Ele sim é o que deveria vir ao mundo. E aí a gente vai continuando, aí a gente vê Marta se retirando, comunicando a Maria, olha, o mestre está aí e te chama, lá no versículo 28, e apressadamente ela também sai ao encontro de Jesus, fazendo a mesma declaração da sua irmã: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma declaração. Maria se prostra aos pés de Jesus e chora. E Jesus, vendo chorar, ele, bem assim, os judeus ali consolando, e tomando por íntima compaixão, ele se agitou. A palavra diz que ele se agitou no espírito. Ele se sentiu incomodado com aquilo. Doeu nele. E ele chorou. Porque ele sente a sua dor. Porque ele sabe o peso de uma lágrima. Aonde dói, o que fere, o que sente. E é interessante que todas as vezes que Maria esteve diante de Deus, foi de joelhos. A gente vê ela ali ungindo os pés de Jesus na casa de Simão, o leproso.
Aqui o verbo descreve a reação interior de Jesus nessa ação de Maria ali, com aquele perfume raríssimo, né? Nessa situação aqui a gente vê a ação externa de Jesus. Maria aparece 3 vezes nos evangelhos, e nas 3 ela está aos pés do Senhor, né? Essa primeira vez ela estava para aprender, lá no evangelho de Lucas, se você tiver um tempinho, veja lá depois no capítulo 10, e dessa feita aqui ela está para chorar, aqui nesse capítulo 11 de João, do evangelho de João, e lá adiante no capítulo 12 aqui de João, no versículo 3, ela finalmente está para agradecer. Então, um tempo para todas as coisas, e Jesus sabe disso. Jesus se identifica com a nossa dor, com a minha, com a sua dor. Aquele que cura as nossas chagas é ferido conosco. Aquele que nos dá a saúde sofre pela nossa enfermidade, com a nossa enfermidade. Você precisa entender isso. Terminando, eu queria relatar aqui, eu estava em casa, fiquei 4 dias em casa, e lendo esse evangelho, eu percebi que há um Deus, esse Deus que chora em público, que chora diante de uma multidão, que sente a dor de uma família enlutada, que chega ao ponto de descer ao Hades em sua identificação com a nossa dor. Esse Deus estava ali comigo. E, na verdade, era algo que mexeu muito comigo. E a gente geralmente, como crentes, a gente diz, olha, eu tive confirmação de algo. Mas essa confirmação que eu quero dizer para você, ela surge de forma tão simples, nos lábios de amigos, e não é algo direcionado a mim ou a qualquer tipo de pessoa, é algo direcionado à obra. A Igreja de Jesus precisa retornar às rédeas da palavra. Nós precisamos nos levantar, nos movimentar para sermos igreja. E a gente precisa mudar isso. Nós precisamos estar mais. Eu queria ilustrar, para me finalizar com você, sobre um episódio que você conhece muito. Quem não ouviu a história do Titanic? Quem não viu o filme? Quem não viu os relatos? E quem não viu aí tanta doideira aí, né, para ser os mais ilustres dentro ou perto desse navio depois de afundado, depois de tantos anos. 7 anos antes do navio Titanic ser encontrado, a National Geographic ela começou os preparativos para o dia em que esse navio fosse achado. 7 anos antes dele ser encontrado. E quando ele foi descoberto em 1985, quando eles acharam ele em 85, um fotógrafo chamado, não me lembro o nome, um fotógrafo lá começou a estudar, a conferir a profundidade da água, a visibilidade, os problemas da visibilidade, e começou a estudar como é que ele poderia se aproximar daquilo. E, finalmente, em 91, com a ajuda de cientistas e cinegrafistas, e uma equipe de 3.500 pessoas envolvidas lá, e, coincidentemente, eles conseguiram chegar a 3.500 metros de profundidade, e esse fotógrafo conseguiu fotografar aquele navio e estampou isso na revista Geográfica. A propaganda que
precedeu o anúncio dizia assim: até que ponto chega um fotógrafo da Geographic para obter uma foto perfeita? Até que ponto? Foi o que estampou a notícia da época. Eu quero deixar para você uma pergunta hoje. Como é que se dá o nome disso? Que antecede uma manchete, não é? Então eu quero deixar uma manchete para você levar na sua cabecinha aí, hoje. Até que ponto um fotógrafo chega para uma foto perfeita? É para você, crente, que eu quero te perguntar. Até que ponto Deus chega para revelar seu terno amor para comigo e para com você, pecadores e sofredores? Até que ponto? Eu vou te dar a resposta. Até o ponto do seu filho descer ao abismo, ao Hades, por mim e por você, pela nossa causa. Por nossa causa. Esse é o Deus que nós pregamos hoje. E esse é o Deus que vai operar na sua vida amanhã. O mesmo que operou ontem, quando você precisou. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Esse capítulo 11, leva como tarefa, leia, releia, dá uma olhada no que Deus é, como é presente, não é passado, não é futuro que eu estou falando, como é presente, sendo passado e sendo futuro. Deus é extraordinário. Senhor, eu te agradeço no nome de Jesus, pelo privilégio de estar na sua casa, pela liberdade de apregoar o seu evangelho, pelo companheirismo que sentimos diante de tantas adversidades. Eu te agradeço por uma igreja coesa que leva a sua verdade, que obedece à sua vontade e que rege, Pai, o nosso andar, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso caminhar. Entramos em um novo tempo, Deus. Há um novo tempo na sua casa. Um tempo de termos maiores e melhores objetivos para te servir. Um tempo de mudança. E nós te pedimos, Pai, que nos ilumine com teu Santo Espírito, para que nós possamos ser assertivos no agir, que nós possamos ser genuinamente, verdadeiramente ferramentas em suas mãos, Deus, para que o Senhor possa operar em meio ao seu povo, que nada possa nos trazer vaidade, conformismo, egoísmo, nada, Deus, só apenas e a única vontade e o amor incondicional de servir a Ti. Que nós possamos olhar para o alto, sempre. E que nós possamos, dessa forma, abraçar de forma mais calorosa, termos mais comunhão dentro da sua casa. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, a todos aqueles que não entendem que o morrer é lucro e que o sofrer é pavimentar a estrada para estar seguro em Tuas mãos. No nome de Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos. Amém.